essa leitura do capítulo 1. Depois a gente se volta para esses 3 primeiros versículos e os 3 últimos versículos para servir de fundamento para a aula de hoje. E aí a parte 1 dessa aula que eu vou apresentar aqui vai ser relembrado todas as aulas até terminar a análise do livro de Apocalipse. Diz assim o texto, acompanhe comigo aí. Começa Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Agora vamos para a dedicatória da carta. Verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E reforça no 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí, depois de falar sobre essa questão do destinatário e referendar a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesse endereço para as 7 igrejas da Ásia, aí fala do Jesus glorificado, que é a primeira visão dele. Vamos para o Jesus glorificado no versículo 9. João está falando na primeira pessoa, dizendo que foi testemunha disso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que você vê, você vai escrever em um livro e mandar para as 7 igrejas. O nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Olha esse termo como é importante, né? O Filho do Homem lá no livro de Daniel também aparece, como no livro de Ezequiel, com vestes talares e cingido à altura do peito como um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua plena força. Quando o vi, a exemplo de Daniel, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que não são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são
às 7 igrejas. A gente se volta para o primeiro versículo, mostrando que a gente chama esse livro de Apocalipse de João, mas na verdade o livro não é de João. O Apocalipse não é de João, apesar do livro ter sido João que escreveu. O Apocalipse, essa palavra quer dizer revelação, então a revelação ela foi dada a João. Se ela foi dada a João, veio de alguém. Alguém revelou. Então quem revelou, a este pertence a revelação. E aí o próprio versículo primeiro começa com a palavra Apocalipse, porque essa palavra Apocalipse quer dizer revelação. E foi dado o título ao livro da primeira palavra que aparece, revelação. E essa revelação é de quem? A quem pertence? De Jesus Cristo. Então é Jesus quem está revelando esse conteúdo. E a gente vai ter essa certeza no capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 4, quando João é arrebatado em espírito e vai para o céu, quando ele enxerga o trono de Deus no céu, ele vê um livro na mão do Todo-Poderoso e alguém vai dizer quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ninguém no céu e na terra é digno de fazer isso, a não ser um cordeiro que aparece. E o ancião, um dos 24 anciões, vai dizer que esse é o Cordeiro de Deus, o único digno de pegar o livro da mão de Deus, desatar os seus selos e revelar os segredos. Essa revelação dos segredos está nesse livro, na mão do Todo-Poderoso que está sentado sobre o trono. Esta revelação é de Jesus Cristo, não é de João. Só que ele enviou um anjo para notificar João, e João aparece como uma testemunha. E esse João ele é convidado a escrever o que ele vê e o que ele ouve, exatamente do jeito que ele vê e do jeito que ele ouve. E ele, você vai perceber, eu ouvi uma voz, e ele vai dizer como foi essa voz, se foi de muitas águas, se foi de trombeta, se foi de trovão. E ele vai dizer, eu vi como se fosse um mar, eu vi como se fosse uma montanha, eu vi como se fosse estrelas, como se fosse um sol. E ele vai estar usando muito símile e metáfora, a linguagem simbólica, tentando usar a linguagem terrena para explicar as coisas que ele está vendo no céu e no futuro que vai ser revelado. O texto também vai dizer que esse João que é servo, ele atestou ou ele testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, e ele vai registrar tudo o que viu. E tem uma declaração de bênção logo no início: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. O material que ele está escrevendo é chamado de profecia. Uma vez que os escritos dos profetas já está na época de João como escritura sagrada, ou seja, o Antigo Testamento são as palavras dos profetas, tida como palavra de Deus, e uma vez que eu escrevo algo e chamo de profecia, eu estou colocando em pé de igualdade com os escritos sagrados do Antigo Testamento. É uma ousadia chamar de profecia um material, se não passar pelo crivo de Deus e pela inspiração do Espírito Santo. E João está registrando que é bem-aventurado aquele que ouve e lê as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito. João está assumindo a responsabilidade de dizer que é um porta-voz de Deus, porque profeta é um porta-voz, que o que ele está escrevendo veio de Deus, não é criação dele, e que as pessoas que são de Deus devem ler, ouvir, ou melhor dizendo, colocar em prática aquilo que está sendo recomendado nesse livro. E o que é de mais pesado ainda não é a bênção, é a maldição que tem no último capítulo, porque no último capítulo vai dizer: maldito aquele que acrescentar ou tirar qualquer palavra ou o sentido do que está escrito nesse livro. Deus fará cair sobre ele as pragas registradas nesse livro. Quer dizer, nós estamos diante de um material, de uma mensagem, de um livro escrito por um homem, por ordem divina, e essa ordem divina está relacionando a bênção para quem lê, para quem ouve e guarda, e também a maldição para quem faz a leitura, adultera e passa
para outras pessoas. A responsabilidade com esse material é muito grande. Eu vou deixar o comentário no final, tá certo? Segura as dúvidas e as perguntas. Quando a gente olha o final desse primeiro capítulo, diz assim, no versículo 19: escreve, pois, mais uma vez a ordem para escrever. Escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Observe que a informação que João recebe parece que já está apresentando qual é a linha de interpretação que a gente deve escolher para o livro de Apocalipse. Você vai escrever coisas que você está vendo, você vai escrever coisas que já estão acontecendo, e você vai escrever coisas que ainda hão de acontecer. Apesar de existir correntes de interpretação do livro de Apocalipse que joga tudo para o passado, apesar de existir correntes de interpretação que joga tudo para o futuro, nós vamos perceber que o que é mais recomendável para o livro de Apocalipse é identificar o que é do passado e o que é do futuro. E aí requer uma dedicação minuciosa ao livro. Não ler só uma vez, mas ler mais de uma vez. E não se atentar apenas a um comentarista, mas ouvir a opinião de vários outros comentaristas para a gente comparar o domínio do material. Porque não é qualquer pessoa que sabe ler e interpretar o livro de Apocalipse. Então, nós vamos, sem mais delongas, dar continuidade aqui ao conteúdo e deixar o versículo-chave de Apocalipse 1:3 e Apocalipse 1:19 para, vamos dizer assim, servir de palavra-chave para a nossa aula de hoje. Bem-aventurado, Makarios é a palavra que aparece aí no grego para destacar a felicidade daquele que quer ouvir a Deus e obedecer a Deus, submetida a esse livro que João está escrevendo. Você é um feliz, é um abençoado, é um Makarios, se você ler, ouvir ou guardar as palavras desse livro. Alguém vai ter esse livro na mão para ler, alguém vai se deparar com alguém que leu e vai ouvir pregações sobre esse livro. Quem ouvir a pregação desse livro e quem lê este livro deve guardar as coisas que nela está escrita, porque o que está escrito estará acontecendo nesses próximos tempos. Aí diz: o tempo está próximo. Essa expressão é uma expressão tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, quando fala do dia do Senhor está próximo. Esse dia do Senhor, ele já aconteceu, ele está acontecendo ou vai acontecer, e aí a gente vai trabalhar também esses detalhes na nossa apostila, né? Aí eu não estou perguntando agora, né? Eu estou levantando a tese para a gente, no decorrer das aulas, a gente chegar a esse denominador comum, porque tem coisas que já aconteceram, tem coisas que está acontecendo e tem coisas que vai acontecer. O livro apresenta a revelação, ou seja, o Apocalipse. O Apocalipse, ele não é uma tragédia, ele não é uma catástrofe quando diz: eita, aconteceu o Apocalipse naquele dia. O Apocalipse é apenas uma revelação. Então, quando alguém revelou algo, você pode dizer: aconteceu o Apocalipse, ou seja, foi revelado algo. Então, a palavra Apocalipse nos filmes de Hollywood e às vezes na internet e redes sociais é apresentado de forma negativa como algo catastrófico e destruidor. Porém, o livro de Apocalipse é uma dádiva que nos vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse vindo, ele não seria digno se ele não tivesse morrido. O cordeiro que aparece no meio do trono é como se tivesse sido morto. Ele aparece ensanguentado, mas vivo pelos séculos dos séculos, e ele recebe a adoração dos 24 anciãos, dos querubins, dos anjos, e toda a criação se prostra diante do que está no meio do trono e do que está sentado no trono. Jesus, ele é adorado como Deus no livro de Apocalipse, e ele é chamado de Deus, e foi ele quem trouxe essa revelação. Como já foi dito, o livro de Apocalipse, ao pé da letra, significa revelação, mas esse livro faz parte
do gênero Apocalipse, sim, mas ele é uma profecia e ele é um escrito profético, e João ele está como profeta escrevendo, como porta-voz de Deus, escrevendo o recado de Deus para a sua igreja. Se a gente tivesse que classificar o gênero literário do livro de Apocalipse, seria tríplice. Ele tem um gênero apocalíptico, que a gente vai ver muita linguagem simbólica, e não é porque é simbólico que é profético, às vezes é simbólico, mas não é profético, mas coincidentemente é profético, e ele é epistolar porque aquele que se revela para João vai dizer: escreve cartas às 7 igrejas, que eu vou dizer o nome, e dá o nome das 7 igrejas, coincidentemente são as igrejas da Ásia Menor. Mas não só havia 7 igrejas, e não só havia igreja na Ásia Menor, também havia igrejas em outros lugares, que até o apóstolo Paulo vai estar escrevendo carta direcionada aos romanos, aos coríntios, inclusive também aos Efésios, Colossos, Tessalônicas e tantos outros lugares. Então, nós precisamos de ferramentas de interpretação com o gênero apocalíptico, ferramentas de interpretação com o gênero profético e ferramentas de interpretação com o gênero epistolar, de tal forma que eu vou trabalhar o capítulo 1 diferente de como eu vou trabalhar o 2 e o 3, e diferente de como eu vou trabalhar do 4 em diante, porque são gêneros literários ou tipos de texto diferentes. Isso aqui ajuda a gente a levar em consideração de que a literatura apocalíptica ela vai sendo construída no período do Antigo Testamento. A gente vai encontrar Ezequiel, Zacarias, Daniel, Joel escrevendo algumas coisas que têm essa característica do gênero apocalíptico, mas ele vai ser concretizado e organizado no período interbíblico. Então, se eu quero material do gênero apocalíptico, eu tenho que ir para o período dos Macabeus. Naquele período ali, entre o Antigo e o Novo Testamento, a literatura apocalíptica vai surgir nesse período. Nós temos uma literatura que é muito particular do nordestino, que é a literatura de cordel, que não tem em nenhum outro lugar um gênero tão específico em forma de poesia, contando história em forma de rima. Só os nordestinos que tem isso na veia. Isso surgiu a partir de um período, e esse período está envolvendo sofrimento, e era utilizado essa modalidade para falar de sofrimento, depois para falar de coisas engraçadas, e aí acaba ficando na veia do poeta nordestino, do cantador, do violeiro, do que toca pandeiro e qualquer outro instrumento. Saiu do Nordeste, é poeta, em algum momento ele vai ter que soltar um cordelzinho para poder se consagrar poeta, né? E não é diferente nas outras culturas e nas nossas línguas. Também tem aquilo que lhe é peculiar. Na língua hebraica existe a poesia hebraica, existe o gênero narrativo, existe a lei, existem as orações, as visões, as profecias, mas é claro que o salmo está dentro da poesia, né? É claro que quando a gente vai falar da literatura apocalíptica, a gente tem um período em que ele se destaca mais, que foi um período de angústia, de sofrimento, um período de guerras políticas e militares, onde nações estrangeiras oprimiam o povo de Israel. Depois do livro de Daniel, a gente sabe que vai ter o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Vai ter o período pós-cativeiro, que vai ser o período de Esdras, Neemias e Esté. Encerra-se o Antigo Testamento, mas não se encerra os escritos. A profecia ela silencia, mas isso não significa que a literatura ela silencia. Então livros são escritos, inclusive os livros apócrifos são desse período. Existe Apocalipse de Isaías, existe Apocalipse de Jeremias, existe Apocalipse de Enoque. Então há muitos livros que são tratados desse período, que se você for atrás você vai encontrar até em PDF para você baixar no seu computador, no seu celular. O gênero Apocalipse é desse período em que os gregos dominam a Palestina e depois passa para o domínio romano. Então a gente está falando do 3º século, do 2º século antes de Cristo, o período dos Ptolomeus, dos Seleucidas, ou seja, aquele período em que a profanação do templo
acontece cumprindo a profecia de Daniel, onde a abominação assoladora está no lugar santo, e a abominação assoladora é inaugurada por um homem chamado Antíoco Epifânio IV, que oferece um porco no templo, e aí prefigurando outras abominações que surgiriam, que inclusive Jesus disse em Mateus 24:15, aquele que lhe entenda, como disse o profeta Daniel, quando a abominação assoladora estiver no lugar santo, aquele que lhe entenda, quem estiver nos montes não corra para casa, porque o segredo de escapar desse período que Jesus estava denunciando é correr para os montes. E se alguém disser, olha, Jesus, isso que está acontecendo é o fim dos tempos, é o Messias que está chegando, não acredite, porque não vai ser desse jeito que o Messias vai vir. O Messias vai vir nas alturas e todo olho verá. Isso é uma estratégia para pegar vocês. E aí Jesus está falando do cerco de Jerusalém, do ano 70, quando o templo mais uma vez foi destruído e muitos judeus foram mortos, milhões de judeus foram mortos, né? Uma coisa que eu tenho notado, que eu acho que é espiritual, é que toda vez, não tem uma vez que eu coloco a gravação, antes de colocar ninguém tosse. Aí depois que eu coloco para gravar, o diabo, sabe? Começa a mexer na garganta de um, na garganta de outro, mas eu creio que Jesus vai repreender esses pigarros aí, para não ficar esse fundo musical na garganta aí dos irmãos, né? Eu peço oração pelos irmãos que estão enfermos da garganta, para não ficar tossindo aí, não é? Não é estranho, você não começou a gravar, hein? Está acostumado a falar, é para segurar, para o cara... Não é? Mas dizer, não é uma coisa, mas ficar tossindo igual tosse de tuberculoso é diferente, né? É só para eu brincar com o irmão que trouxe café, porque quem traz café pode tossir, pode tossir. Autor, data e destinatário. Repete comigo. Autor, data e destinatário. Então, todo livro que você for ler na Bíblia, você tem que ir atrás do autor, da data e do destinatário. Por quê? Isso vai fazer uma diferença muito grande na mensagem. Porque uma coisa é eu dizer que foi Timóteo quem falou, só porque o nome do livro é Timóteo. Timóteo está dizendo para a gente aqui o seguinte, irmão: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. O irmão Timóteo, ele está sendo uma bênção para nós, trazendo essa revelação. O nome do livro é Timóteo, mas quem está escrevendo? Paulo. Aí alguém já leu Filemão, dizendo que Filemão estava dizendo para a igreja naquela noite, mas não era Filemão. Quem está escrevendo para Filemão? Paulo. Então há uma necessidade de eu saber quem escreveu, sim ou não? Sim. A data que escreveu é importante, porque havia crenças e situações e termos e nomenclaturas que são específicos de um período. E se eu volto a minha mente para um determinado período, eu vou pensar igual aquele autor e aquele público, vai ficar mais fácil para eu entender aquela mensagem, porque eu estou me voltando à história e estou entendendo a cultura, e eu vou começar a pensar igual para entender o que essa mensagem está passando naquele momento. E aí é importante eu saber que João não é o João Batista, porque se for o João Batista, morreu logo antes de Jesus morrer. Então não é o João Batista. Esse João aqui é o João apóstolo, que estava entre os 12, inclusive foi o último apóstolo a morrer, e foi o único apóstolo que não foi assassinado, morreu de morte natural. Não foi mártir. Não foi martirizado, exatamente isso. Embora na ilha de Pátimo, a gente sabe que quem ia para lá, não ia para lá para excursão, não ia para lá para se divertir, não ia para lá para passear. Era para ser torturado até a morte, mas por intervenção divina, João escapou e foi debaixo do governo de Domiciano. E esse imperador Domiciano, que reinou de 81 a 96 depois de Cristo,
ele desterrou várias pessoas para a ilha de Patmos, de cunho religioso, uma perseguição religiosa, foi desterrada, né? Saiu da sua terra, foi para lá, muitos morreram. E João, nesse período, na década de 90, João escreve essas visões ainda na ilha de Patmos. E uma vez que ele escreve, quem assistiu até um filme, tem até um filme, né, que vai ajudar a entender, cada visão que ele tem, ele escreve, cada visão que ele tem, ele escreve, e todas essas visões que ele tem, ele vai registrar, fazer cópias para entregar em cada uma das igrejas da Ásia Menor. Interessante que temos a tradição que defende que quando João saiu dali de Patmos, a primeira igreja que ele foi e ajudou a pastorear foi a igreja de Éfeso. E quando a gente vai para o mapa, a gente vai observar no Vale de Nico, na Ásia Menor, as igrejas próximas. Entre essas igrejas está lá Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Essas igrejas estão tudo uma próxima da outra. É como se fosse Bahia, Conde, é como se fosse Cabedelo, Tibiri, não é? Que no caso é Santa Rita, que é melhor do que as outras, enfim. Nessa época, o Domiciano ele fez um decreto, e esse decreto é muito importante para a gente perceber por que os cristãos eles estão sendo perseguidos. O decreto foi um culto ao imperador. O que é que acontecia até pelo menos o governo de Nero, na década de 60? O que é que acontecia? Um imperador ele morria, se fazia uma estátua a esse imperador para que ele fosse cultuado. De Nero até Domiciano começou um orgulho maior desses imperadores, e eles já queriam ser endeusados, idolatrados e adorados vivos. Não queria nem morrer para fazer a estátua, eles já queriam adoração vivos. E aí há uma influência do pensamento de Nero na cabeça de Domiciano, não sei qual o pior dos dois, e aí a gente vai perceber essa necessidade de fazer uma conciliação. Quem é que João está denunciando? Quando João está se referindo a uma pessoa e a um império, ele está falando de uma pessoa que ainda vai surgir no fim dos tempos, nos últimos dias, um império que vai surgir, ele está se referindo a alguém do tempo dele. Aí a gente vai viajar no livro de Apocalipse tentando entender se há uma denúncia de um personagem local daquela época ou há uma denúncia para um personagem futuro. O livro ele faz referência a um rei e a um império que faz muito sentido se aplicado ao Império Romano e a Domiciano. E aí a gente vai tentar entender como isso se aplica. Se eu fosse escolher o tema de um livro, qual seria o tema do livro de Apocalipse? Aí tem gente que vai pegar uma Bíblia de estudo, e aí no início do livro de Apocalipse tem lá palavra-chave, tema, autor, data. Aí tem alguns comentários do propósito, dos temas principais do livro de Apocalipse. Quando a Bíblia é de estudo, quando é uma Bíblia comum sem estudo, não vai ter essas informações. E aí, algumas Bíblias dão o sentido do livro de Apocalipse, o triunfo de Jesus, ou o triunfo do Cordeiro. Os evangelhos apresentam Jesus calado como ovelha muda diante dos tosquiadores. Já o livro de Apocalipse apresenta o Cordeiro, mas um Cordeiro triunfante, um cordeiro que vem com sete de justiça como um leão feroz, querendo tragar a impiedade e a idolatria deste mundo. O livro também trata da consumação das profecias do Antigo Testamento. O que ainda falta se cumprir do Antigo Testamento é reforçado no livro de Apocalipse, é colocado em mais evidência e diz: se preocupe não, vai acontecer, porque o Deus soberano é fiel para cumprir. Deus está reforçando as promessas e está dando garantia de que nada vai passar impune. Quem está cometendo injustiça vai ser castigado, e aqueles que estão morrendo por fidelidade vão ser recompensados. E é falado quais são as recompensas, quais são as promessas. Do jeito que tem bem-aventuranças e promessas, existe também muitos ais, ai daquele, ai dos que habitam sobre a terra.
E também é mostrado a dureza do coração e a impiedade de muitos que não se arrependeram e as consequências dessa vida louca sem arrependimento. Há uma narrativa triunfal da vinda de Cristo em glória e o remate de todas as profecias, o apogeu supremo da presente dispensação que nós estamos vivendo agora. O que nós estamos vivendo agora, o livro de Apocalipse já anunciava 2000 anos atrás, o que nós estamos vivendo hoje. E aí a pergunta é, se não tivesse o livro de Apocalipse, nós teríamos informações sobre o tempo do fim e o tempo que nós estamos vivendo hoje, se não tivesse o livro de Apocalipse? Ou o livro de Apocalipse é o único que fala do fim, ou tem outros? O que é que vocês acham? Se não tivesse o livro de Apocalipse, a gente teria informação sobre o fim? O livro de Apocalipse é único? Não. Como mais explicado, né? Talvez você vai encontrar nos textos de Paulo, de Pedro e também no livro de Mateus mais informações sobre o fim dos tempos do que no livro de Apocalipse. É tanto que as pessoas que vão interpretar Apocalipse da forma que interpretam, usam o Apocalipse de Jesus em Mateus 24, 25, ou Lucas 22, ou Marcos 13, que são basicamente o mesmo texto, ou vão para o texto de Tessalonicenses, o capítulo 2 e o capítulo 4, ou vão para o capítulo 3 de Pedro, que fala a respeito do dia do Senhor, e vão fazer uma junção de algumas informações das epístolas, para juntar uma escatologia organizada, para depois jogar dentro de Apocalipse e dizer, Apocalipse ele está organizado assim, antes de Cristo, quando Cristo voltar, depois de Cristo voltar e a eternidade. E essas informações aí são tiradas dos evangelhos, das epístolas, para depois jogar dentro do Apocalipse. E é isso que a gente vai tentar desvendar aqui.